No início, o homem tinha apenas instintos que se encarregavam da preservação da vida. Mais avançados no seu estágio evolutivo, esses instintos eleva-se ao degrau das sensações. As sensações têm como objetivo registrar o sabor das atitudes que o instinto pratica. Mais purificado esses instintos, essas sensações, melhor dizendo, transforma-se em emoções, segundo Joana de Ângeles. E as emoções não é senão a memória do ato ou do fato acontecido. Mais sublimado esse sentimento não é senão o juiz, aquele que julga se a atitude foi nobre e a partir daí a consciência de culpa ou a libertação da própria consciência. No ponto mais delicado desse sentimento surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. E como o nosso tema de hoje é sentir, pensar, agir, o que foi feito primeiro, o ovo ou a galinha? Nós sabemos que foi a galinha, e nela colocou-se a oportunidade de dar prosseguimento o mecanismo da procriação. Para Emmanuel, Deus cria a criatura e na criatura o poder de criar. Conforme nós ouvimos, se no início o homem tem apenas instintos, para Allan Kardec, em A Gênese, os instintos não pertencem nem ao corpo, nem à alma. São colaborações que os agentes da natureza, a serviço desse corpo e desta alma, principalmente a serviço da alma, ajudando-a a governar o corpo. Para Pietro Baldi, na obra A Grande Síntese, que Emmanuel narra que trata-se esta obra do Evangelho da Ciência, com a capacidade de renovar todas as bases da filosofia e da religião e restaurar todo o messianato do Cristo no planeta Terra. Então é uma obra filosófica, científica e religiosa ao mesmo tempo. E nesta obra o autor narra que destaca-se do nosso subconsciente o quartel-general dos instintos, pequenas almas instintivas para nos ajudar a governar o corpo, os seus sistemas, os seus órgãos, os seus tecidos, suas células, moléculas, átomos e tudo mais. De modo que, se os instintos são pequenas almas, quantas almas compõem o seu corpo? Porque esses instintos governam exatamente tudo no corpo biológico. Por isso nós chamamos de automatismo. Esse automatismo é o que nós chamamos também de subconsciente. Temos no consciente, que é onde eu estou usando para conversar com vocês, usando a minha inteligência, e mediante a minha inteligência, o meu poder imaginativo, porque se eu não tenho inteligência do que eu vou falar, não tem como eu imaginar aquilo que eu desconheço. E mediante o poder imaginativo, eu tenho a capacidade criativa que vai auxiliar esse poder imaginativo para criar, que é o pensamento. E eu vou interagir com a matéria mental. Mas essa matéria mental, segundo André Luiz, na obra Libertação, é composta também de pequenas almas.
mesmo nesse universo, já são pequenos seres. A matéria mental é sempre formada por incontáveis seres a caminho da evolução no universo sem fim. De modo que, se eu penso baseado nos instintos, porque o sentimento, a sua sequência, de acordo com André Luiz, se transforma em pensamentos. E os pensamentos, segundo Joana de Ângeles, se transformam em inteligência intelectiva em primeiro lugar, que nos auxilia na gerência dos nossos talentos para ganhar o nosso pão de cada dia, segundo a profissão de cada qual. Conquistar pelo menos o conforto material. Mas para relacionar com as pessoas e com as coisas, eu preciso transformar essa inteligência intelectiva em inteligência emocional, que é responsável por gerenciar os relacionamentos. Mas ela não tem ética. E para que eu tenha ética no meu comportamento, eu vou transformar essa inteligência emocional em inteligência espiritual. E a partir daqui começa o universo das virtudes, que compõe o próprio amor. O amor é a síntese, e cada um em separado é um ser. Virtudes são seres, porque se no início o homem tinha apenas instintos, os instintos já são pequenas almas. Mais qualificadas se transformam em sensações, mais instruídas em emoções. E hoje, na maioria das vezes, nos relacionamentos, normalmente quem dá as ordens não são as emoções. Outro dia, num estudo, eu quis provar os instintos, as sensações, as emoções. E uma jovenzinha que estava participando do estudo, antes eu falei que o instinto não pensa, simplesmente bateu, levou. Ele defende a vida. E eu olhei bem para os olhos dessa jovenzinha e falei, eu estou de mal com você. De imediato, sem pensar, por quê? O que eu fiz para você? Essa é uma emoção governando os instintos. E nós sabemos que essas emoções são memórias. E se são memórias, se vieram das sensações, que também são pequenas almas, são seres maiores. Que segundo Manuel Filomeno de Miranda, na obra Tormentos da Obsessão, por Divaldo Pereira Franco, o médium, uma lembrança não trabalhada, eu lembro de você. E às vezes tenho vontade de ligar para você, e não faço. E esta lembrança não atendida transforma-se numa saudade que já é uma emoção. E a saudade pode matar. E vocês sabem disso. Tem criaturas que morrem de saudade do ente que partiu, principalmente quando esposo e esposa que se amam e não compreendem ainda o que é o amor incondicional, um vai e daqui a pouco o outro já está indo. De modo que o que nós precisamos entender nesse sentir, pensar e agir, segundo Emmanuel, quando ele na obra Coletânea do Além, ele vem dizer, a razão calcula, ela cataloga, ela compara, ela analisa. Então a razão pertence ou é a soma da inteligência, do pensamento, o poder imaginativo e a minha memória. Para que eu possa raciocinar, eu preciso ter algo dentro de mim, já construído. E eu vou ler algo aqui e vou comparar com o que eu já possuo. Do contrário, se é uma leitura nova, o mínimo que eu posso fazer é o que Kardec
No item 7 do Livro dos Espíritos, na introdução, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas. Ideias preconcebidas é baseado no penso que sei, no achismo. E ultimamente estamos trabalhando um tema que vai dar origem a uma série para a nossa TV web, ciente e consciente. Você tem ciência que precisa comer, não tem? Mas você tem consciência do que você deve comer para sustentar o seu corpo? Hoje, por exemplo, eu tinha ciência que eu precisava alimentar o meu corpo, que já está quase com 96 horas, praticamente com água. Mas eu tenho consciência que eu tenho a capacidade criativa, eu tenho a inteligência, o meu poder imaginativo, tenho a memória onde eu posso consultar o meu subconsciente, se ele dá conta do recado, buscando apenas no ar que respiro, na água que tomo, os elementos condizentes com aquilo que necessito. Porque se Madre Teresa de Calcutá, nos últimos 20 anos de sua vida, só tomava uma xícara de água por semana, até onde me consta, hoje já tomei bem mais de meio litro. Então já estou comendo, porque é um alimento além daquilo que necessito. De modo que, se eu sei que esse pensamento, para que ele possa se mover, o menor movimento do pensamento, mediante a nossa intenção, ele age e interage com a matéria mental, e antes de interagir com ela que está fora, interage com tudo que eu sou dentro. Porque na mente, no meu consciente, eu tenho um link para acessar a minha superconsciência, que é o reino de Deus em mim, onde morejam o Cristo e o próprio Deus, segundo Miramês. E eu tenho um manancial de recursos imensuráveis, porque tenho a serviço dessa consciência um centro coronário, um centro de força, um chakra, com 972 virtudes. E se virtudes são entidades que começaram nos instintos, elas estão em conexão com o cosmos, a serviço da consciência. De modo que, se eu sei o que pensar, mediante a minha vontade, eu converso com esta consciência se o que eu quero desenvolver está qualificado como amor incondicional. O bem que procuro fazer serve para mim e ao mesmo tempo para todos os seres. Como fizera um violoncelista, um musicista japonês, que toca o instrumento violoncelo. O câncer eclodiu no teu mundo físico. E ele começou a guerrear com ele. Com quimioterapia, com radioterapia, que vocês sabem que não cura câncer algum, porque o câncer não está no físico, ele está no mundo psíquico emocional. Na minha consciência de culpa, na mágoa, no ressentimento, na tristeza, nos traumas, nos conflitos. É um bacilo psíquico, segundo Ramatiz. É um conjunto de fatores, segundo o Dr. Décio Iandoli Júnior. De modo que eu posso matar o corpo e vou continuar com o câncer. E ele percebeu que quando ele começou a guerra, o câncer acelerou, ficou mais agressivo. Ele parou de guerrear e começou a amar o câncer e as células cancerígenas. E após declarar amor para o seu corpo, para o seu universo mental, psíquico, emocional, ele começou a amar as pessoas, as coisas à sua volta. E quando fizera o novo exame, não tinha mais nenhuma célula cancerígena. Ela se transformou naquilo que a sua consciência determinou. E os médicos cientistas que fizeram o experimento com
Inumeráveis pacientes chegaram à conclusão que o que a célula cancerígena teme é o amor. Não são os medicamentos. E falo de experiência própria. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.